Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus, amém? Deus abençoe teu marido, tua esposa, teus filhos, este é o dia que o Senhor fez, este sábado, primeiro horário que nós estamos aqui, e nele nós vamos nos alegrar, amém? Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, você que já estava aqui aguardando, que estava aqui esperando, que está chegando, que vai vir mais tarde, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aleluia! Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 14. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã e por esta palavra. Dá-nos entendimento e compreensão para praticarmos a tua palavra, para vivermos a tua palavra em nome de Jesus, Senhor. Pedimos a Deus a tua bênção, pedimos a Deus a tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, lembrando você que meu WhatsApp está aí na descrição, você pode pedir nos comentários, e que se você tem alguma dúvida, e algumas pessoas às vezes têm alguma dúvida com relação ao texto, alguma pergunta, mande pelo WhatsApp que é mais fácil para responder, amém? Também lembrar você que amanhã, domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto, e você é o nosso convidado. Tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra poderosa para abençoar o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ler hoje a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, verso 14. Lembrando que nós estamos nessa sequência de mensagens que está ali no capítulo 24 e agora 25 de Mateus, que fala do final dos tempos. Então nós vimos o princípio das dores, a grande tribulação, a volta de Jesus, o arrebatamento, e vimos ontem a parábola das 10 virgens, que enfatiza a importância de nós estarmos preparados, amém? Aguardando, vigiando até a volta do Senhor Jesus, até a sua segunda vinda, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver a parábola dos talentos. Antes de nós lermos a parábola dos talentos, eu quero só lembrar você, a epígrafe do texto, até antes do versículo 14, diz exatamente isso, a parábola dos talentos. O talento, ele não era uma moeda, ele era uma unidade de medida, que equivalia a 34 quilos. Então, quando eu recebia um talento, eu recebia 34 quilos, ou de ouro, ou de prata. Podemos também fazer essa comparação, alguém que recebeu 34 quilos ou um talento de ouro, esse um talento de ouro tinha mais valor do que um talento de prata. Amém? Porque ele era uma unidade de medida, não era uma moeda. Entenda isso. Então, compreendendo isso, nós vamos ler agora a parábola dos talentos, que diz assim: pois será como um homem. O que vai ser como um homem, pastor? Lembra o começo ou o início do capítulo 25 de Mateus? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Agora, o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Amém? Nós podemos ver exatamente isso, sempre a mesma estrutura, aonde este Senhor, o noivo, Jesus, ele vem a primeira vez, ele agora se ausenta por um tempo, mas ele vai voltar. É disso que nós estamos falando aqui. Amém? Este Senhor aqui fala de Jesus. Esta parábola fala de prestação de contas, onde nós vamos prestar contas com aquilo que Deus nos deu. Mateus 6,33, ele é muito claro: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, algumas pessoas invertem, amém? Esse versículo, elas buscam as demais coisas e deixam o reino de Deus e a sua justiça de lado, amém? Então, aqui nós vamos ver que este Senhor, ele confiou aos seus servos os seus bens, para cuidarem, para administrarem. Como nós podemos ver aqui, Deus põe o homem na terra, Deus faz Adão e Eva, Deus coloca o homem para governar, para cuidar das coisas na terra, para cuidar das coisas que são deles. E no versículo 15 diz assim: a um, falando deste Senhor, então, ele chama os seus servos, confia os seus bens, e a um deles ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. Lembrando que o talento é uma unidade de medida, que equivale a 34 quilos, não é uma moeda específica. Amém? E deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Então veja, esse Senhor, como nós, quando conhecemos as pessoas, nós sabemos da capacidade de cada um, não sabemos? Deus muito mais. Então Deus, ele é justo até mesmo nisso, aonde ele não vai exigir daquele que ele deu que ele não vai exigir ou não vai confiar a ele mais do que ele possa cuidar. Porque Deus é justo, Deus é amor.
Amém? Se Deus fosse injusto, ele ia chegar para todos e ia dar para todos eles 5 talentos. Ia dizer assim, eu quero que todos vocês produzam da mesma maneira, façam esses talentos se multiplicarem. Mas aquele que não tem capacidade para fazer 5 talentos serem multiplicados, ele seria para com ele seria uma injustiça. Então o Senhor, ele não é injusto nunca. Ele dá a cada um, amém? Aquilo que ele pode fazer, aquilo que nós podemos carregar, amém? E é isso que ele faz aqui. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, conforme a capacidade. Porque Deus é justo, porque Deus é amor. Ele não vai cobrar de mim e de você mais do que eu e você possamos fazer. Amém? Em nome de Jesus. E aqui diz assim, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Olha que interessante, amados. A palavra de Deus é extraordinária nesse sentido. Nós lemos, os versículos e às vezes nós não percebemos que tem uma palavra, dá todo um sentido para um versículo. Esse que recebeu 5, nós podemos já ver que ele era alguém prudente, alguém prestativo. Ele recebeu os 5 talentos do seu senhor e imediatamente, rapidamente, ele saiu a negociar aqueles talentos. E diz que ele ganhou outros 5. Porque ele era prudente, ele era um homem prestativo para aquilo que Deus, para aquilo que o Senhor confiava nas suas mãos. Amém? Porque lembre-se, Deus confiou a cada um conforme a sua capacidade. Aí vamos para o que recebeu 2. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2 da mesma maneira. Da mesma forma, imediatamente ele saiu, foi negociar e ganhou mais 2 talentos. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, esse cavar uma cova, abrir uma cova, ele é muito comum isso naquela época. Eles guardavam tesouros escondidos assim, para que não fosse roubado. Mas ele também fala de guardar para si, de ser egoísta, amém? De não cuidar das coisas do Senhor. Lembre-se, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele possivelmente estivesse muito ocupado com as suas coisas, com a sua vida, ocupado com as coisas desse mundo. Ele não tinha tempo para cuidar daquele talento que Deus havia dado para ele, que o Senhor havia dado para ele. Esse talento, ele significa colocar o teu talento a serviço do reino, colocar o teu talento em amor a serviço do próximo. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Então, diz aqui que depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Veja, a segunda vinda de Jesus, eu falei isso ontem, quando o Senhor voltar pela segunda vez, não vai haver uma segunda chance. Amém? Então ele volta agora e chama os seus servos, olha, vamos ajustar contas agora. Para cada um eu dei talento conforme a sua capacidade, não estou exigindo nada além daquilo que a mais do que eu dei, amém? De você, de cada um. E ele está dizendo então aqui que quando ele volta para ajustar contas, ele vai olhar o que cada um fez com aquilo que ele confiou. De quem era aquilo que ele deu para cada um? Dele mesmo. Por isso que ele tem o direito de ajustar contas. Porque ele confiou o que era dele para esses servos. Deus confiou o que era dele para mim e para você. Amém? Então nós começamos a ver a nossa responsabilidade. Como é importante nós entendermos que nós temos que ser responsáveis. Em nome de Jesus. E seremos responsabilizados da mesma maneira. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então ele vai lá prestar contas e mostrar os 5 talentos que ele havia ganho, além dos 5 que ele havia recebido. Então nós podemos entender que o talento que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá é para nós colocarmos ele para produzir. E eles vão se multiplicar. E aquele que tinha 5 talentos agora tem 10, por exemplo. Amém? Então, versículo 21 diz assim, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veja, o Senhor ele vai falar a mesma coisa. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, o que nós entendemos aqui? Que a fidelidade ela vai resultar num recebimento maior, em algo maior para as nossas vidas depois, no porvir. Amém? Algo muito maior do que aquilo que Deus nos deu aqui na terra, para cuidar
para produzir. Você colocou o teu talento para produzir em benefício do próximo, produzir em benefício do reino de Deus. Nós estamos fazendo isso. E então ele continua. Disse-lhe o Senhor, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Veja, sempre falando sobre esta segunda vinda e esta entrada no reino, entrada nos céus. Amém? E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Olha, a mesma coisa que ele falou para os 5, que recebeu 5, ele disse para o que recebeu 2. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então a fidelidade vai resultar em algo muito maior nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Ele diz, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você que está sendo fiel no pouco, amém? Sobre o muito o Senhor vai te colocar. Em nome de Jesus. No versículo 24, chegando por fim o que receberam talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias, olha só o que ele diz a respeito do seu Senhor, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Amado, sabe o que esse homem está dizendo? Olha, o Senhor é cruel, o Senhor é implacável, o Senhor ceifa e ajunta o que o Senhor não tem direito de ceifar e nem de ajuntar. Veja como ele enxergava aquele Senhor. E se nós trouxermos para a nossa realidade, para a vida cristã, amados, isso fala daquele que não é um crente verdadeiro, pela maneira como ele enxerga o seu Senhor. Ele olha, esse homem, esse servo que recebeu um talento, ele enxerga o seu Senhor como um homem injusto. Ele representa aquele crente que não conhece o Senhor. Sem contar desse aspecto, né? De pegar o talento, enterrar e tocar a sua vida. Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Amém? Responsabilidade nenhuma. E aqui no versículo 25, ele continua dizendo, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Que é exatamente o que eu te falei. Guardo aquilo que Deus me deu, não dou bola para aquele talento, continuo a minha vida como se eu não tivesse nada melhor, como se eu tivesse agora simplesmente que deixar o talento de Deus ali e fazer aquilo que eu quero, tocar minha vida e acabou. Mas um dia o Senhor vai voltar para prestar conta. É isso que essa palavra está dizendo. Essa palavra está falando principalmente para crente, para cristão, porque ele está dizendo que o Senhor entrega talentos para todos nós. Amém? E versículo 26 diz assim, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Veja, é uma pergunta. Ele não está aqui reconhecendo que ele é assim. Ele não está dizendo isso, olha, eu sou isso. Mas as próprias palavras daquele homem vão ser usadas contra ele. Vão condenar ele. Porque se ele via o Senhor daquela maneira, por que razão ele foi, por exemplo, indolente? Por que razão ele não foi tentar multiplicar aquele talento? Por que ele enterrou? Porque de fato ele não conhecia o seu Senhor. Em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus te deu, o Senhor vai te abençoar para que aquilo multiplique. Amém? E diz aqui, cumpria, portanto, versículo 27, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então ele está dizendo assim àquele servo, olha, você não fez nada com o que eu te dei. Você não cuidou daquilo que eu te dei. Você foi indolente com tudo o que eu confiei nas tuas mãos. Se você acreditava mesmo que eu sou assim, como você disse, que semeio e ajunto onde não espalhei, que eu sou injusto, que eu faço aquilo que eu não tenho direito de fazer, por que então você não trabalhou, não produziu com esse talento? Por que você enterrou o talento? Então, diz aquele senhor, a respeito desse servo, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. E diz ainda, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas,
ali haverá choro e ranger de dentes. Então ele está falando sobre o juízo, está falando sobre a condenação, ele está falando sobre o inferno, amém? Ele está falando sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nós temos, principalmente como cristãos, aqueles que conhecem a palavra e não vivem a palavra. O Senhor nos confiou talentos para que nós multipliquemos esses talentos, amém? O que é multiplicar os talentos? É colocar os talentos que Deus nos deu para produzir em prol do reino, em prol do Senhor, em prol do próximo, em forma de amor, em forma de serviço, em forma de tudo. Tudo que você puder imaginar. Porque a palavra de Deus diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas com certeza esse servo, ele amava o mundo. Ele amava as coisas do mundo. Então ele pegou aquilo que Deus deu, enterrou e foi cuidar da sua vida. E nós não podemos fazer isso. Amém? Então são palavras que o Senhor Jesus traz para nós, palavras agora nesta parábola, tanto das 10 virgens quanto da parábola dos talentos, que mostra que eu e você vamos um dia ter que prestar contas de tudo aquilo que nós recebemos. Em nome de Jesus. Amém? E que, diferente do que esse servo disse, o Senhor ele não vai colher, ceifar, ajuntar aonde ele não tem direito. Ele vai exigir exatamente o que é o seu direito. Amém? Como Deus, como Senhor. Amém? Como aquele que enviou seu Filho para morrer na cruz, no meu e no teu lugar, para pagar pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar esse sábado de manhã, entregar este dia nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra, para vivermos, para praticarmos a tua palavra em nome de Jesus. Porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor para prestar contas de tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, tudo aquilo que o Senhor nos abençoou. E nós queremos poder entregar para o Senhor multiplicado em nome de Jesus. Por isso, dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Cada um que está ouvindo, cada um que vai participar mais tarde, Senhor, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, este sábado, este final de semana, em nome de Jesus Cristo. Abençoa com toda sorte de bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito. Não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe, tenha um bom dia.